queridos do sexto ano! Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas agora de maneira online, tá bom? Vamos ver o capítulo 4, a Terra no Universo. Abram o livro de vocês para que vocês possam acompanhar a partir da página 48. Bom, quando a gente fala a respeito da Terra, do Universo, do nosso Sistema Solar, a gente sabe que o mundo está constantemente em transformação. Então, a gente vai começar vendo os movimentos do planeta. O movimento que os planetas é facilmente percebido. Eles se movem com certa rapidez, tanto uns em relação aos outros, quanto em relação à posição aparente das estrelas. Assim sendo, a gente vai ter dois movimentos. O movimento de translação, que os planetas eles percorrem uma órbita elíptica ao redor do Sol, e o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Movimento de rotação, eu vou ter a questão do dia e da noite das 24 horas. E o movimento de translação, que é o movimento que a Terra ela faz em torno do Sol, vai levar aproximadamente 365 dias. Detalhe, onde nós teremos as 4 estações do ano bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Bom, sobre o Sol e os planetas. Eles surgiram há cerca de 4,6 bilhões de anos, como resultado da ação das forças gravitacionais sobre uma nuvem de poeira e gás. No centro da nuvem formou-se um núcleo maior de matéria, onde originou-se o Sol. Em torno dele transformaram-se os planetas e os seus satélites. Pessoal, essa poeira de nuvem, essas células que foram se agrupando, é onde nós temos a origem de fato do universo, das estrelas e, consequentemente, dos planetas, segundo a teoria do Big Bang. E aí algumas informações a respeito do Sol, que a distância média do Sol e da Terra é de 150 milhões de quilômetros. Bom, visto da Terra, o Sol aparece bem maior que as outras estrelas, porque está muito mais próximo de nosso planeta do que delas. Há estrelas maiores e também estrelas bem menores que o Sol. Como as outras estrelas, elas emitem luz própria por causa das transformações que ocorrem no seu núcleo, onde a temperatura pode chegar a cerca de 15 milhões de graus Celsius. Uma das coisas que garantem a vida na Terra, a questão da temperatura correta, é o posicionamento da Terra em relação ao Sol. Não poderia ficar nem muito perto, senão não teria a possibilidade de vida. Também nem muito longe, porque não teríamos a temperatura ideal para a existência. Bom, a respeito desses planetas, nós temos o planeta Mercúrio, que ele é o menor planeta, não possui água e quase nenhuma atmosfera, ele não possui satélites. Depois de Mercúrio, temos Vênus, que não existe água e também não possui satélite. Terceiro planeta é a Terra, terceiro planeta que eu falo a ordem em relação ao Sol. Bom, a distância eu já falei de 150 milhões de quilômetros e é a maior estrela, o maior planeta, entre os rochosos, e possui um satélite natural que é a Lua. Nós temos também Marte, onde não há água líquida nesse planeta e possui 2 satélites. Esses 4 primeiros planetas do Sistema Solar são chamados de planetas rochosos. A partir daqui a gente vai estudar os planetas gasosos. Nós temos Júpiter, que é maior de todos os planetas do Sistema Solar, onde ele possui 63 satélites. Pessoal, esses planetas gasosos é como se fosse basicamente eles tivessem um núcleo, onde esse núcleo ele pode ser rochoso, denso, e o resto é basicamente gás. Nós temos também Saturno, que ele possui uma distância média de 1,4 bilhões de quilômetros do Sol. Seus anéis são formados por pedaços de gelos e rocha, possuindo assim 60 satélites. Temos Urano, que possui 27 satélites, também possui anéis, só que mais finos e escuros. E por último nós temos Netuno, que possui uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros dali para o Sol, ao redor, a questão de um oceano de água, e possui 13 bilhões de satélites.
Bom, quando a gente fala a respeito de Plutão e você pergunta, professor, e Plutão, cadê? É planeta? Gente, ele foi rebaixado a planeta anão, porque as suas características não se enquadram aos demais planetas. Com o tempo, descobriu-se que ele era bem menor do que pensava-se e não poderia entrar nessa classificação do planeta, dos planetas como nós temos anteriormente, que eu expliquei. Assim, sendo categorizado como um planeta anão. Bom, existem outros corpos no sistema solar. Entre eles, nós temos os asteroides, que parecem grandes rochas de formato irregular e que se formam durante a origem do sistema solar, aproximadamente há 4,6 bilhões de anos. Nós temos também os cometas, que se originam nas áreas mais externas do sistema solar, de restos de formação nesse sistema, e eles permanecem sim em órbita, só que distantes do Sol. Quando se aproximam do Sol, ocorre a liberação de gás, de poeira, formando essa espécie de cauda, uma espécie de cabeleira, onde existe um núcleo e essa cauda ela é como se fosse uma luz. Muitas vezes esses cometas são chamados de estrelas cadentes, que nada é do que uma rocha, uma rocha que se desloca numa velocidade que dá essa intenção que é brilhoso, que possui uma certa luz. Bom, nós também temos os meteoritos e meteoroides, que são pedaços de rochas vindos do espaço, quando ainda estão fora da atmosfera, que são os meteoroides, é assim que são chamados. Nós temos também os meteoros, eles são atraídos por força gravitacional da Terra e caem com grande velocidade, que causam atrito com o ar, tornando-se incandescentes até serem destruídos. Ok? Acredita-se que esses meteoros, uma chuva de meteoro, foi que extinguiu completamente os dinossauros em eras anteriores, há milhões e milhões de anos. Bom, os fragmentos maiores não são totalmente destruídos na Terra. Esses corpos sólidos que atingem a superfície são chamados de meteoritos, que a gente pode observar aí na imagem. Por exemplo, essa rocha, como ela chega a uma velocidade muito elevada e uma temperatura elevada, vai causar essa fissura na crosta terrestre. Bom, aí você me pergunta, professor, e existe vida em outros planetas ou em outras galáxias? Porque esse sistema solar que eu falei para vocês está dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Existem outras galáxias no universo e existem outros planetas e outras estrelas e satélites naturais. O nosso, por exemplo, é a Lua. Bom, ainda não se comprovou de fato a existência, se é que existe vida em outros planetas. Alguns planetas do sistema solar eles são muito quentes para que exista vida tal como conhecemos. Outros não possuem água, impossibilitando assim as condições necessárias para a existência de vida. Até agora, porém, nada foi encontrado e a vida em outros planetas não passa de uma possibilidade sem confirmação científica. A gente sabe, por exemplo, que existem sondas espaciais em Marte, captando, por exemplo, a rocha, para saber como que é o solo, para ver se existe a possibilidade de ter oxigênio, nitrogênio, gases essenciais à condição da vida. Bom, o sistema terrestre é formado pela interação dessas estruturas, que é a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. A gente estuda esses sistemas de maneira separada, mas na natureza ocorre tudo simultaneamente, tudo junto. A gente estuda separado para melhor compreensão. Bom, a superfície terrestre corresponde a uma camada, onde a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera ela se interrelaciona de maneira natural na superfície da Terra para que haja o pleno desenvolvimento da vida aqui no nosso planeta. Baseado nisso também a gente vê um pouco da formação do planeta. A gente tem a crosta terrestre, que é a parte superficial, essa casca sólida onde nós vivemos, é constituída de uma camada relativamente fina, com espessura de 5 a 70 quilômetros de profundidade. Aí você pergunta, professora, tem como escavar a crosta terrestre e chegar lá no manto? Não. O ser humano ele consegue mais ou menos escavar cerca de 13, 14 quilômetros de profundidade. Bom, logo abaixo da crosta terrestre nós teremos o manto, que é uma camada intermediária, que é composta predominantemente pelo magma.
Por exemplo, quando há alguma fissura, alguma falha na crosta terrestre, esse magma que existe no manto, ele escapa, fazendo com que os vulcões entrem em erupção. Logo, esse magma ele tá submetido a altas pressões e temperaturas. Abaixo do manto, a gente vai encontrar um núcleo, também conhecido pelo nome de NIF. Nele vai predominar os minerais, que é o níquel e o ferro. Essa dinâmica da Terra, existem diversos fenômenos naturais que ocorrem com bastante frequência aqui na Terra, especialmente na crosta em que vivemos. Isso faz com que o nosso planeta ele venha a ser bastante dinâmico e haja interação tanto da crosta, quanto o manto, quanto o núcleo. Venha a ser essencial para a manutenção da vida na Terra. Bom, nós ficamos aqui. Deem uma olhada no livro de vocês, estudem a respeito da Lua, que é o satélite natural da Terra, e sobre as suas fases. A gente sabe que a cada 7 em 7 dias a gente vai ver uma face diferente desse satélite natural para nós, que é a Lua. Eu me coloco à disposição de vocês para estar tirando qualquer dúvida. Assistam o vídeo da plataforma do SAIS, que também é bem legal, e façam a atividade que eu vou colocar aqui embaixo, ok? Tchau, tchau.